Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa quinta aula do curso de Introdução à Física Nuclear. Hoje nós vamos terminar o assunto aí de fenomenologia nuclear, a última parte sobre os experimentos aí de física nuclear. Então, como nós já discutimos aí na aula passada, né, os núcleos, os prótons e os nêutrons, né, que compõem o núcleo aí do átomo, né, eles são partículas de spin meio, né, okay? Então, eles são férmions, né, portanto, os núcleos dentro do núcleo, né, eles, além desse momento angular intrínseco, né, o spin, eles têm também o momento angular orbital, né? Eles têm, você pode pensar num certo movimento em relação ao núcleo, né? Ao centro, por exemplo, ou eixo Z, digamos, né? Em torno do qual eles estariam orbitando, tá? Mas momento angular orbital ele só varia aí de números inteiros, né? Certo? Como a gente vê no átomo, né? O momento angular ali, o L, né? Do átomo ali, 0, 1, 2, S, P, D, F, etc. Né? Certo? Só são números inteiros. Então, com o momento angular intrínseco, spin, que só tem duas possibilidades, né? Mais meio, menos meio. Né? Se você somar para cada um desses constituintes aí do átomo, para cada um desses núcleos, né? do núcleo, desculpa, né? Você só tem um inteiro mais meio, menos meio, então, né? Vamos pegar como módulo mais meio, simplesmente. Se você tiver um número par, digamos, de núcleons, né? O resultado, o teu J total, teu momento angular total, né? Teu spin total, vamos dizer assim, ele vai ser inteiro. Tá? Agora, se você tiver um número de núcleons aí ímpar, vai sempre sobrar uma parte semi-inteira, certo? Vai sempre sobrar meio mais uma parte inteira, e portanto ele também tem, então meio inteiro, tá? Ou semi-inteiro, ele vai ter sempre um resultado semi-inteiro para o J. Tá legal, então isso é de se esperar, tá? O que não é de se esperar é que no caso de núcleos que tenham um número par, tanto de nêutrons quanto de prótons, né? O chamado par-par, o núcleo par-par, né? O momento o spin do núcleo, né? O teu momento angular total, simplesmente spin do núcleo, né? Dá zero. Ele simplesmente dá zero. Então isso é incrível, porque você tem um monte de spins ali que poderiam somar, né, um grande valor no final das contas isso é igual a zero. O observado é sempre zero. Tá? Outra coisa, se você tiver um núcleo com muitos spins, ou seja, muitas partículas, né, era esperado que isso também fosse um número grande, né, pudesse somar um valor grande, e o observado não, é em torno de 10 magnétons nucleares aí, entre mais 10 e menos 3 magnétons nucleares, eu já vou explicar. Tá? Então é pequeno, é muito pequeno. Tá? Mesmo para grandes núcleos, o teu momento nuclear ali é muito pequeno. Tá? Okay? Então, o que a gente observa
não só nesses experimentos, mas é que há uma tendência dos spins de prótons e nêutrons e dos núcleons de se cancelarem. Eles tendem, o resultado líquido é que o spin total do núcleo é quase sempre zero, ou é muito pequeno, muito pequeno, tá? Tem um grande motivo por trás disso, é a massa dos núcleos, tá? Se você lembrar que o que eu estou falando de spin aí, né? O spin, como a gente mede isso? A gente mede através do momento de dipolo magnético. Por exemplo, uma carga E, né? De massa M aí, com um momento intrínseco S, né? Com um spin S, vai ter então um momento de dipolo magnético. Imagina um pequeno ímã, certo? Que vai interagir com um campo externo, por exemplo, se você colocar um campo externo, né, na sua amostra aí, esse teu vetor μ aí, né, tende a alinhar ou desalinhar, depende do sinal da carga aqui, né, de acordo com essa expressão aqui, certo? E se a partícula, né, for pontiforme, por exemplo, um elétron, esse G, esse fator giromagnético, ou fator de Landé aí, né, vai ser igual a 2. Tá? Se esse G for diferente de 2, o que você pode suspeitar é que existe uma subestrutura nessa partícula. Ela é formada, na verdade, de partículas menores. É o caso, na verdade, né, do próton e do nêutron, como a gente já sabe, são os quarks. Certo? Okay. Então, no caso do elétron, como eu já comentei, né, o teu G é igual a 2, eu vou pegar só a projeção no eixo Z aqui. Imagina, eu estou aplicando o campo magnético na direção do eixo Z, então em módulo, ou mais meio, menos meio, tanto faz. Você tem meio de H cortado, né? A gente sempre ignora esse H cortado, a gente só fala meio, né? Sim. H cortado, C, a gente vai fazendo igual a 1. Inclusive não tem C no SI nessa fórmula, tá? Ok? No CGS tem, então se você estiver lendo o livrinho lá do DAS, tem um C para ele aqui embaixo, porque ele trabalha no CGS. No CGS, o campo magnético e o campo elétrico têm mesmas unidades, no SI não, tá? Okay. Eles diferem de uma velocidade da luz aí, tá? Ok, então se eu colocar o 2, esse meio aqui, isso aqui me dá o magnéton de Bohr. Então o esperado para o elétron, né, põe o C em cima, o C embaixo aqui, você consegue fazer essa conta rapidinho aqui em MeV Fermi, tá? É até exercício lá, mas eu nem coloquei, é bem simples, tá? Você consegue deixar MeV por Tesla, sim? Okay. É um SI aqui misturado com as unidades que a gente está trabalhando ultimamente, certo? O MEV, GeV, assim por diante. Tudo bem? Então, por que o momento de dipolo nuclear é pequeno? Porque eu vou substituir aqui no lugar da massa do elétron, eu vou colocar a massa do próton. Só que a massa do próton é cerca de 2.000 vezes maior, sim? No denominador, então esse número é 2.000 vezes menor, sim? Okay. Então o magnéton nuclear é cerca de 1.000 vezes, 2.000 vezes menor, tá? Okay. Então medir esses flips aí com interação, com um campo magnético externo, é muito pequeno, é muito sutil para o núcleo. Isso é completamente diferente do que a gente faz com os elétrons na eletrosfera. Tá? Os elétrons são bem mais suscetíveis a essas variações de campo magnético do que os prótons e nêutrons. Tudo bem? Então, além desse cancelamento, esse emparelhamento, essa tendência de se cancelar, o próprio momento de dipolo nuclear é bem menor, certo? É cerca de 10 a menos 3 vezes menor.
Tá? Legal. Mas dá para se medir. É possível se medir isso, sabe? Isso também já te diz que o modelo de Thomson não tem jeito, não dá para ter um fator 1000 vezes maior lá dentro. Né? Imagina, eu tenho um elétron lá, eu boto um campo magnético e meço uma coisa minúscula. Não é verdade. Tá? Então não tem elétron lá dentro, esquece o elétron. Tá? Mas se você medir, por exemplo, pega o átomo de hidrogênio ali com um próton, ali, você consegue medir então, apesar de pequeno, né? Ioniza, arranca o elétron, né? Certo? Pega só o próton. Você consegue medir esse momento nuclear. Tá? E tanto para o próton quanto para o nêutron, o fator ali, né, não pondo 2 aqui, meio, etc., igual a gente fez agora há pouco, deveria ser né, um magnéton nuclear. E não é, ele é quase 3. E no caso do nêutron, que é o mais surpreendente, né, ele é negativo, ou seja, é o contrário. Certo? Você põe um campo para um lado, ele aponta para o outro. Tá? Como? Então, como? A resposta é, eles têm quarks lá dentro. Tá? Okay? A gente não sabia disso nessa época. Não, como se fosse medir essas coisas. Mas a resposta é que, apesar, né, você poderia falar, o nêutron é neutro, né? Que carga que você vai pôr aqui em cima? Zero, né? O esperado para o nêutron seria zero, mas na verdade é porque você tem uma distribuição lá dentro de, né, são 2 Ds e um U, né? Certo? 2 quarks down e um up, que formam o nêutron. Então, portanto, existe essa distância entre essas cargas aqui, existe uma distribuição dipolar dessas cargas aqui que causam esse momento magnético de dipolo não nulo. Tá? Okay? A gente fala, o esperado aqui era 1 para esse cara e aqui 0. Sim? Okay? 0 porque o nêutron não tem carga e 1 porque o próton deveria ser uma partícula, né, a gente supunha, multiforme. E a gente vê que tem essas anomalias aqui, a gente chama isso de momento magnético anômalo, simplesmente que eles têm subestrutura. Tá? No caso, tem 3 quarks. Né? Ok. Legal. Então, que mais experimentos a gente pode falar aí sobre o núcleo, né? Estamos encerrando essa fenomenologia nuclear. Né? Outra coisa que a gente pode observar, para núcleos estáveis, né? Ou seja, núcleos que não vão se desintegrar aí em partes menores, né? Esses pontos então são só os núcleos estáveis aí, né? Certo? Para massa pequena, a gente observa que o Z está quase na reta do 45 graus aqui, ó. Se eu botar Z versus N, né, eles estão praticamente em cima do 45 graus aqui. O Z igual ao N aqui para os primeiros elementos, até cerca de 40. Né? Por exemplo, então Z20, Z20 A20 aqui, ou seja, né, A20 não, prótons, 20 prótons até N, né, núcleo, nêutrons, desculpe, 20, dando massa total 40, né, número de núcleos 40 aqui, até a vizinhança do 20 e 20 aqui, você segue a 45 graus. Depois disso você tem um excesso de nêutrons, essa linha aqui, ó, você vê que está acima do N igual a zero. Tá? Ela segue aqui a 1,7 aproximadamente, essa reta aqui, ó, você passar uma reta aqui entre os pontos, né, estabilidade, você vê então que tem cerca de 70% mais nêutrons. Tá? Por quê? Por que isso é observado? Porque se você está pondo mais carga, né, então, os prótons têm carga elétrica, sim, tá? O nêutron não, né?
mas ela está distribuída ali dentro de maneira até um momento magnético anômalo, tá? Ok, lembre-se disso. Então, se você vai pondo mais prótons, a repulsão coulombiana, você tem mais carga elétrica ali, mais cargas positivas. A repulsão coulombiana tende a desestabilizar esse núcleo, ele tende a desintegrar, certo? Então, eu preciso ter mais nêutrons para distribuir essa carga de maneira a não ser tão concentrada a repulsão coulombiana e o átomo se manter, o núcleo se manter estável. Tá claro? Ok? Então, bom, é isso que eu estou dizendo aqui. Inclusive, uma outra maneira de você observar aquela história do emparelhamento se você pegar todos esses núcleos estáveis aqui, ó, e classificá-los, quem são par prótons, par nêutrons, ou par nêutrons, ímpar prótons, etc., você vê que existe uma tendência aí, a maioria aqui, né, dos núcleos estáveis de terem esse momento de spin aí zero do núcleo, tá? Eles vivem aí nessa condição aqui de par. Eles são mais comuns, tudo bem? Então, os spins tendem a se cancelar no mundo nuclear. Tudo bem? De novo essa hipótese. Tá, isso corrobora com a hipótese que eu já comentei anteriormente. E a instabilidade dos núcleos. Bom, a gente já sabe, isso aí provavelmente você viu lá em estrutura da matéria, né? Que o Becquerel aí, Henri Becquerel, sei lá, ele, antes aí na virada de 1900 aí, ele, por acaso, ele descobriu a radioatividade, né? Certo? Ele estava estudando fluorescência, na verdade, ele pegava sais de urânio, ele deixava no sol e tirava foto, né? Da fluorescência deles, certo? E aí um dia estava nublado, ele colocou as chapas fotográficas e o próprio urânio dentro de uma gaveta, deixou lá, e no dia seguinte ele foi olhar, o filme estava já queimado, já estava, né, exposto, né? Ou seja, a chapa fotográfica ficou exposta ao que a gente chama hoje em dia de radiação, tá? Ok? E Becquerel estudou isso por um bom tempo, ele chegou a descobrir ali que, por exemplo, os raios beta são na verdade elétrons, certo? Okay? Os raios alfa são núcleos de hélio, são aqueles que o Rutherford já usou, né, posteriormente, isso é 14 anos depois, Rutherford usou para fazer os experimentos lá da folha de ouro, né, com Geiger e Marsden. Então, aqui não tem muita novidade, vocês já viram toda essa história aqui, né? Em que você coloca, por exemplo, põe urânio aqui dentro de um recipiente fechado, né, de chumbo aqui, só com um pequeno canal aqui, ou seja, a radiação fica colimada, certo? Você fica toda alinhada aí, põe num campo magnético, né? O que acontece? FB e V, né? Então, o B está para dentro do plano aí, né? A partícula está subindo aí, então, para uma carga positiva, como a alfa, ela vai virar para minha aqui, esquerda, né? A gama vai passar reto, não tem carga, e a beta vai para a direita, que a beta então é negativa, a gente já viu isso em estrutura da matéria, estou indo rápido, sim? E a alfa cai sempre no mesmo ponto, ou seja, na verdade tem sempre a mesma energia, sim? A beta tem uma distribuição de energias aqui, sim? Okay? Então não é distribuição, portanto, uma distribuição de velocidades, tá? E a gama tem a velocidade da luz, ou seja, na verdade é o fóton, né? Certo? Okay. Então isso aqui são núcleos de hélio, elétrons e fótons, tá? Não, nada
que você não tenha visto lá a estrutura da matéria, né? Certo? Ok? Então, esse cara aqui penetra pouco, esse cara penetra médio, esse cara penetra com uma beleza, né? Isso aqui é radiação eletromagnética. Sim? Okay. Você precisa de alguns centímetros de chumbo para barrar um epsilonzinho ali para barrar o outro e assim vai. Tá? Beleza. E com essas análises aí de espalhamento, né, com as partículas alfa ali, depois a gente vai estudar com calma, vai ser visto aí o decaimento alfa, beta, gama, etc. Tá? Com o espalhamento lá por Rutherford, né, a gente viu que dava para estudar, pelo menos até um certo limite de energia das partículas alfa ali, dava para estudar como varia, né, o ângulo ali de espalhamento dessas partículas, certo? E o que a gente começou a notar é que a fórmula do Rutherford começou a falhar, né, deveria existir uma outra força, que é a força nuclear forte, e é isso que a gente está tentando chegar. Tá? Então, finalmente, vamos discutir a força nuclear forte. Então, primeira coisa, né? Não tem análogo clássico. Sim? Então, já sei, é igual a força de Coulomb ali, ou então força gravitacional. Você vai fazer o exercício lá da listinha, lá você vai ver que é extremamente intensa, certo? Porque não dá nem... São ordens de grandeza ali maiores mesmo do que a de Coulomb, tá? E, né, a novidade, por exemplo, o deutério, pega o deutério, só dar um exemplo bacana. O deutério ele é formado, ele é o hidrogênio pesado aqui, né? Ele é formado por um próton e um nêutron. O que mantém isso ligado? Tá? Você vai fazendo lá na lista, lá, próton, tanto faz. Que mantém isso ligado? Né? Um próton repele outro próton. Então, ou o próton vai estar preso a um nêutron pelo que se o nêutron não tem carga? A distribuição interna de carga dele é muito pequena a ponto de manter ele preso por Coulomb. Tá? Você vai fazer as contas ali. Não consegue manter por Coulomb. Por Coulomb eles tenderiam a se separar. Ou se fossem dois prótons, então, com certeza, eles tenderiam a se separar. Então, não tem o que mantenha, por exemplo, um nêutron com um próton ligado do ponto de vista clássico. Tá? Não tem força nem gravitacional, nem elétrica, magnética, não tem. Tá? Outra coisa, curtíssimo alcance. Poucos fermions, já cai para zero. Tá? A gente nunca tinha visto nada disso, a gente só viu 1 sobre R ao quadrado, né, de força. Sim? Okay? Tanto Coulomb quanto Newton. Tá? E, todas essas informações são a mesma praticamente, elas se corroboram. Tá? Então, como a gente viu na aula passada, energia de ligação constante, né, pelo menos para grandes núcleos ali, é praticamente uma reta ali, um pequeno decaimento, tá? 8 MeV por aí. Né? Se você pegasse Coulomb, por exemplo, né, Coulomb é interação aos pares, então você faz combinação de A partículas 2 a 2, né, fica A menos 1 sobre 2, para A muito grande, né, para núcleos grandes, por exemplo, né, se fosse coulombiano, isso aqui daria B sobre A proporcional a A, né, sim? Só que dá A ao quadrado, esquece esse 2 aqui, essa era a proporcionalidade. Então B sobre A para Newton, para Coulomb, para qualquer coisa clássica, a tendência não é ser uma constante, mas sim ele crescer com o número de partículas. Tá? E a coisa mais estranha aí, talvez mais importantíssima, é que você mantém presas esses núcleos, tá?
ela é atrativa para a maior parte das distâncias até 3 newtons, 3 fermis, desculpe. Mas se você diminui demais, eles começam a se empurrar ali, eles começam a se repelir. Tá? Okay? Isso é bom porque, afinal de contas, o núcleo não desaba, ele não colapsa. Certo? Okay? Mas isso também é mais um dos motivos ali pelo qual você vê que os núcleos, os prótons e nêutrons são formados por quarks. Tá? Okay. Então, todas essas características te levam a você postular aí um potencial, pelo menos a primeira aproximação, a coisa mais simplória, seria um potencial desse tipo aqui, um poço aqui, certo? Atrativo, sim? Com rápido, esse R aqui seria o alcance, certo? Okay. Lógico, teu potencial aqui, seu B sobre A vai ser uma constante, esse V0 aqui, tá? Em modo. Sim. Ou mais V0 se você quiser. Sim. Com um núcleo, um centro repulsivo. Então a gente vai representar isso aqui para um R bem pequenininho aqui, para um R, né? Um delta bem pequenininho aqui. Com esse cara aqui explodindo para infinito, tá? Mais infinito, ou seja, um centro repulsivo. Eu posso fazer isso aqui arredondado? Pode, divirta-se, tá? Mas já é difícil pra caramba analisar isso e não faz muita diferença, como eu vou comentar. O importante, na verdade, seria a altura dessa barreira aqui, tá? Quer dizer, da barreira resultante, já vou mostrar, e a largura aqui, né, desse poço aqui, certo? Isso é um poço com uma parte repulsiva, tá? Legal. Bom, lógico que para o nêutron, que não vai ter carga elétrica, né, carga zero, ele vê esse poço aqui. Eu só estou plotando aqui para cima, né? Esquece essa parte repulsiva aqui, por enquanto não me interessa. Ele só vai ver o potencial ali, né? Ele só vai ver o poço, certo? Se você jogar um nêutron em cima do núcleo, ele só vai ver esse poço aqui, certo? Então, portanto, se ele vier com uma energia E0 aqui, ó, né, a repulsão coulombiana não vai enxergar nada para o nêutron, né, certo? Mas para um próton, você vai ter que somar você vai somar essa repulsão coulombiana, 1 sobre R ali, sim, com esse poço aí quadrado, certo? Então o resultado, a figura resultante seria algo assim, ó. Sim? Você está somando aqui, ó, 0, né? Com o Coulomb, vai me dar Coulomb aqui, ó. Sim? E aí menos V0 com esse sujeitinho aqui, 1 sobre R, né? Vai me dar menos V0 mais 1 sobre R, alguma coisa curvadinha aqui, tá? Okay. Então, qual é a diferença entre eles? Por exemplo, se eu tiver uma energia abaixo do potencial da barreira aqui, ó, pelo menos classicamente, ó, deveria ter grifado aqui. Classicamente, o próton não conseguiria entrar. E se eu quiser inverter essa situação aqui, ele também não conseguiria sair. Sim? Já para o nêutron consegue. Só que a gente sabe que quanticamente essas barreiras são transponíveis, certo? Depois a gente vai falar sobre isso na hora que falar sobre o decaimento alfa. Tá bom? Okay. Mas a princípio você tem essa diferença devido à carga. Se você limpa, né, esses resultados aí da carga, se você conseguir né, fazer a conta ali e tirar o resultado da carga bonitinho e tal, né, o que a gente observa é que tanto próton com próton, né, sim, quanto próton com nêutron ou nêutron com próton, eles enxergam um ao outro como se eles fossem a mesma entidade, tá? Eles não percebem diferença de carga. A carga para eles não interessa, tá? Então a força forte tem uma característica muito, muito interessante, que ela é
ela não enxerga carga, tá? Isso veio então a supor uma simetria na época que eles descobriram isso. Seria o spin isotópico. Esse nome não é muito bacana, porque isótopo, enfim, acabou pegando esse nome aqui de isospin. Que diabos é isso? Tanto o próton quanto o nêutron vão ser, na verdade, a mesma partícula. Imagine o spin do elétron, por exemplo, mais meio, menos meio. É o mesmo spin, certo? Okay? Só projeções diferentes. A gente começa essa história aí pensando no próton e no nêutron como a mesma partícula em estados diferentes. Tá? É bacana, dá para levar bastante a teoria para frente, mas ainda não é tudo. Sim? Mas a gente aprendeu bastante coisa com isso. Tá? A outra coisa que nós aprendemos aí também é que essa história do alcance ser muito curto, né, poucos Fermis, sim, nos diz que não é, né, clássico, não é o que a gente está acostumado com 1 sobre R. Sim. 1 sobre R é a troca de, como já comentei, por exemplo, um elétron repele outro elétron pela troca de um fóton. Sim? Que é o fóton virtual, como a gente viu lá na aula 3 ou 4, eu acho. Né? Ok? Eu já comentei sobre a troca de partícula ali. Certo? Então, 1 sobre R está associado ao fóton? Sim. Fóton viaja à velocidade da luz? Sim. Fóton não tem massa é igual a zero. Pelo menos massa de repouso é igual a zero. Tá? Ok? Para ele viajar com C. Sim. Se tem massa, a fórmula não é 1 sobre R, mas sim a formulinha de Yukawa. Tá? Você vai deduzir isso aqui. Você já fez conta com isso. Na lista passada eu pedi para você... bota um E a menos μr lá para conseguir fazer a conta do Coulomb. Lembra do potencial, do transformado de Fourier do potencial? Tá? Você já fez um pouquinho disso aqui, você vai fazer um pouco mais avançado ali, né? Como o Yukawa fez. Tá? Então, se tiver uma massa, né, uma massa diferente de zero, o potencial cai mais rápido que 1 sobre R. Ele cai 1 sobre R vezes essa exponencial decrescente. Tá? E quando que essa exponencial se torna bem visível? Quando esse fator aqui em cima é igual a 1, por exemplo. Sim? O E a menos 1, isso é 1/3 praticamente. Tá? Então, caiu de E. Né? Isso ocorre quando o teu R ali é o lambda Compton. Sim? Quando que isso aqui é igual a 1? Quando o teu R é o lambda Compton. Lambda Compton, então, H sobre MC. Então, se você tem essa distância, você tem o alcance e sabe a massa da partícula. Tem alcance finito, potencial de alcance finito, tem uma partícula massiva, massa diferente de zero associada. Tá? E vice-versa. Então, se você tem esse alcance, você sabe essa massa. Se você sabe essa massa, você tem esse alcance. Tá? Então, foi o que o pessoal fez na época, e o Kawa postulou isso antes, tá, de ser descoberto a partícula que veio depois. Então, ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Sim. Okay. E no ano seguinte, acho que foi em 49, 50, Powell ganhou por descobrir a partícula com a massa aqui semelhante. Tá? Eu vou falar semelhante ao que a gente esperava que fosse o mediador ali, a troca, né, entre dois, por exemplo, núcleos ali, né, um próton e um nêutron ali, fosse quem intermedia ali a interação. Tá? Okay. Então pronto, tá tudo resolvido, né? Pode encerrar aí, física nuclear, acabou? E a resposta é não. Tá? Eu não vou nem comentar, aqui o Lattes é o brasileiro aí que estava no grupo aqui. Aí todo mundo vai falar, roubaram o prêmio Nobel do Lattes, deram pro chefe dele. É a vida. Então, o prêmio Nobel é uma coisa de
política, tá? Não é só simplesmente genialidade, ok? Então, enfim, você vê aqui, né, eu estou usando esse lambda aqui 1.2, que é o R0 que a gente já viu anteriormente. Eu fiz um truquezinho do H cortado C, aqui é 197. 197 1.2 dá 164 MeV. Então, que partícula tem uma energia de repouso dessa aqui? É praticamente o pion. Tá? Por que isso é só, né, você já está falando isso, é só o começo da história? Sim, porque o pion não é fundamental. Sim. O pion é formado por quark e antiquark. Então, o fundamental mesmo são os quarks, e o que prendem esses objetos são os gluons. Tá? Okay. Então, não é só o começo dessa história. Essa história é longa. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.